Passa pelo ponto 1 a 2 metros do solo com velocidade de 2 metros por segundo e desliza com atrito desprezível sobre o trilho, cujo perfil está representado na figura abaixo. Beleza. Aí vem, ao passar pelo ponto 2, localizada a 0,3 metros do solo, sua velocidade é 6. Beleza. Aí vem agora a pergunta. Dada a gravidade 10, calcule a energia potencial gravitacional no ponto 1. Primeiro, vai ter energia potencial gravitacional aí? Vai, né? Por quê? Exatamente, porque tem a altura. Boa. Então, a energia potencial gravitacional é M vezes G vezes H, certo? Então, massa, que é quanto? 4 quilos. 4 quilos. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura do ponto 1? 2 metros. Cadê? 2 metros. Ponto 1 a 2 metros do Sol. 2 metros, né? Então, a energia potencial gravitacional é quanto? 80, né? Somente. Viu o que eu falei, Paulo? Que na conta que eu fiz lá de 80. Viu aí, Paulo, que eu falei que na conta que eu fiz de 80. Opa! Verdade! Oh! Eu lembrei da questão, ó. A energia potencial gravitacional do ponto 1. Mas é em relação ao ponto 2. Então a altura aqui tá toda errada. Opa, tá tudo errado isso aqui, hein? Eu dou 80. Você tá olhando aqui? Não. Muito obrigada. Meia Merecia. Ela merecia. Tá dando mais 10? É uma boca de meio ponto, mas vocês estão cheios de mordomia. Tá, então, ó, é do ponto 1, muito obrigada, em relação ao ponto 2. Então, na verdade, a altura é essa aqui, ó. A altura é essa aqui, que é quanto? Exatamente, 1,70. Por quê? Se aqui vale 0,30 e tudo vale 2, então esse pedaço aqui vale 1,70, né? 1,70 ou 1,7, tanto faz, tá? Então, a altura aqui é 1,7. Agora sim. Então, o FPG vai ser 17, 7 vezes 4, 68, né? 68. Já. Agora sim. Pronto. Então, energia potencial gravitacional. Deixa eu puxar logo aqui. Energia potencial gravitacional vai ser mgh, mais uma vez. A massa é 4, né? Isso? 4. A gravidade é 10 e a altura do ponto 2 é 0,3, né? 0,30, 0,3. Beleza, então a FPG vai ser 12 joules. 12? Ah, é. 12 joules. Deixa eu voltar aqui na figura para vocês enxergarem, ó. É ponto 2, a altura é 0,3, tá? 0,30. A massa do corpo é 4 e a gravidade aqui embaixo, ó, 10 metros por segundo, certo? Aí agora quer saber a energia cinética do ponto 1. Então tem que saber a velocidade aqui do ponto 1. Qual a velocidade aqui do ponto 1? 2, né? Passa pelo ponto 1 a 2 metros do solo com velocidade de 2 metros por segundo. Beleza, então vamos ver. Energia cinética vai ser M vezes V ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética, 4 vezes 2 ao quadrado sobre 2. 16 sobre 2. Isso aí, primeiro resolve aqui, né? A potência para devagarzinho, tá? Depois a multiplicação e por último divide, certo? Então, vou repetir aqui o quadro, 2 ao quadrado. 4 dividido por 2. Aí vai ficar 4 vezes 4, 16 sobre 2. Logo, a energia cinética vai ser 16 sobre 2. 16 dividido por 2 dá 8. Só acertei até ali o 4 vezes 4 dividido por 2. Pergunta a energia cinética no ponto 2, certo? Então a gente tem que usar a velocidade no ponto 2. Essa velocidade é 6, certo? Exatamente, 6 aqui no cantinho. Então vamos nessa.
Energia cinética no ponto 2. C vai ser M vezes V ao quadrado dividido por 2. A massa é 4, certo? A velocidade 6. Tudo isso ao quadrado dividido por 2. Aí primeiro resolve a potência. Então a energia cinética vai ser 4. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Exatamente. 36 dividido por 2. Aí agora multiplica, ó, 4 vezes 36, que vai dar quanto? 144 dividido por 2. Aí agora divide 144 por 2. 72 já. Muito bem, muito bem. Todo mundo tinha 4 nessa cor. 3. A primeira Vamos. Níveis e subníveis de energia. Quem foi que falou sobre níveis e subníveis de energia? Exatamente. Bó. Não, foi só não. Foi Bó. O que é que Bó falou? Vamos. Bó foi a última teoria, né? Das 4 que a gente estudou. É a última teoria. E ele disse o quê? Que o átomo, de fato, né, como o Rutherford falou, é formado por um núcleo e os elétrons giram ao redor da eletrosfera, mas não giram de forma aleatória. Eles giram cada um em suas camadas específicas, certo? E camadas pré-determinadas. E aí o que acontece, o que pode acontecer com esses elétrons é eles absorverem energia, saltar para uma camada mais externa. Mas eles não ficam lá, certo? Porque aí o átomo fica instável. Então eles fazem o quê? Eles liberam essa energia na forma de um fóton. Esse fóton pode ser luz, pode ser raio-x, pode ser qualquer fóton, tá? Um fóton energético. Pode ser qualquer um. Liberam essa energia que eles adquiriram e retornam a sua camada original. Certo? Beleza. Cargas positivas e negativas. Quem foi o primeiro a falar da existência de cargas positivas e negativas? Exatamente. Thomson foi o primeiro a falar sobre cargas elétricas. É isso aí. Núcleo e eletrosfera. Quem foi que falou que o átomo era composto por um núcleo? Isso. Exatamente. Beleza. Grandes espaços vazios. Quem foi que falou que o átomo ele tinha grandes espaços vazios? Rutherford também. Dalton ele falou que o átomo era uma esfera maciça. Uma esfera maciça é que é toda preenchida, tá? Tipo uma bola de sinuca, ela é toda preenchida. Não é oca, digamos assim. E Rutherford, ele falou o quê? Que o núcleo era bem pequeno, que existia um núcleo que era bem pequeno em relação ao tamanho do átomo, certo? Então, nesse núcleo está concentrada toda a massa do átomo, tá? E em volta tem esses espaços vazios que é justamente a eletrosfera, que é uma nuvem, né? Onde os elétrons estão circulando, certo? Então, quem falou sobre espaços vazios foi realmente Rutherford, tá? Rutherford. E quem foi que falou sobre orbitais? Ó, de novo. Ó, não existe o Dalton aqui desse não. Ó, de novo. E na prova também pode ser que não exista, tá? Você não acha que é porque eu botei Bó na letra A, que na letra B tem que ser Dalton, pegar Ceton. Você não pode ser Bó, e aí? Bó. Fazer um grupo de cego, professora? Não, de jeito de maneira. Não. Nem meio. Quer dizer, meio pode, 3,5. Só é, professora? Não, de jeito de maneira. Assim, por um absurdo. Eu vou ter que mudar várias coisas da prova. Professora, só é. Quem pensar em trio, pensar em... Eu faço aí a senhora quiser. Vamos, A, Z aí. Vamos nessa, ó. Primeira coisa. Esse número 16 aqui é o que do oxigênio? É a massa, tá? Esse número de átomo nesse é a massa. Tem outra coisa que a gente pode encontrar também, que é o número de prótons na tabela periódica, certo? Vocês encontraram aqui o do oxigênio, quanto? 8, né? Vamos botar ele pequenininho aqui e vou botar aqui também 8. Agora, outra coisa que vocês têm que prestar atenção é que
aqui é um íon. É um íon. Ou seja, a quantidade de elétrons vai mudar. Certo? Boa noite. Então, ó, como é que pensa? Ó, naturalmente tem 8 prótons e também tem que ter 8 elétrons, né? Naturalmente tem que ter isso. Só que acontece que o que aconteceu aqui? Ele ganhou 2. Exatamente, ele ganhou 2 elétrons. Então ele passou a ficar com 10. Certo? É isso aí. Se está negativo aqui, significa que ele ganhou elétron, tá? Elétron. Ou seja, essa soma era do E. Isso. Agora, se eu já tivesse fornecido a quantidade de elétrons aqui, o número que eu forneço, vocês não mudam não, tá? Se eu tivesse dito, ó, esse átomo, vou até fazer aqui do lado, vou botar ele aqui, ó. Vou botar o átomo X, tá? Para o oxigênio dá para achar na tabela. Deixa eu botar aqui 16 menos 2 e eu tivesse colocado isso aqui, ó. Eu tivesse falado que o número de elétrons desse átomo aí era 8. Pronto. 8 e aqui a massa a gente já tem que é 16. Beleza. Como é que a gente acha aí agora o número de prótons? Na tabela. Não dá pra achar porque é um elemento X. Você pega a massa Menos 8. Isso, aí diminui, ó. Teoricamente, ó, pensa assim, ó, era para ter 8, tá? Era para ter 8. Se eu já forneci o número de elétrons, vocês não mexem nele, não. Era para ter 8, tá? Só que o que aconteceu aqui, ele ganhou 2 elétrons. Ele ganhou, o que ele ganha é elétron. Ele ganhou 2 elétrons e ele foi para 8. Certo? Ele ganhou 2 elétrons e ele foi para 8, que foi o valor que eu forneci. Então, quanto é que ele tinha antes? 6. Tinha 6, tá? Então, ele tinha 6. Então, nesse caso, vai pegar o 8 e vai diminuir, né, por 2, que vai dar 6. Então, perceba a diferença de uma questão para outra. Certo? Essa daqui, é fornecido Z, tá? O número de prótons. E, para encontrar a quantidade de elétron, o sinal vem meio que trocado, né? O sinal vem trocado. Nessa aqui já é o contrário, ó. Se eu fornecer a quantidade de elétrons, para encontrar a quantidade de prótons, o sinal vem o mesmo. Certo? Confundiu o juiz? Confundiu. Vai fazer 16 menos 2. Aí agora, ó, A vai ser o quê? 16 menos a quantidade de prótons, que é 8, vai ser 8. Beleza. Deixa eu só reexplicar essa questão aqui, ó. Eu forneci, isso aqui é uma outra questão aleatória que eu estou inventando, tá? Eu forneci esse elemento X aí. E eu disse que a quantidade de elétrons dele é 8. Eu já falei isso. Perceba, nessa questão aqui eu não dei a quantidade de elétrons. Nessa questão eu pedi para encontrar a quantidade de elétrons, não foi? Tá. Nessa aqui eu já disse que é 8. Só que perceba que aqui é um íon. E um íon, ele muda a quantidade de elétrons. Ele mexe justamente nesse E, né? Não é que o íon mexe? Pronto, pode ganhar ou perder elétrons. Esse valor que eu forneci já é depois do ganho ou da perda, dependendo do sinal aqui, tá? Nesse caso aqui, ganhou 2 elétrons, certo? E eu disse que depois dele ganhar 2 elétrons, ele ficou com 8. Certo? Então, quanto é que ele tinha antes? Ele tinha 6, porque ele ganhou 2 e foi para 8. Certo? Então, se ele tinha 6 elétrons, então ele também tem 6 prótons. Tá? Então, perceba que as contas, como é que faz? Certo? A conta, ó, quando eu já forneço, deixa eu até colocar aqui, ó. 8 menos 2 vai dar 6. A conta, quando eu peço a quantidade de elétrons, eu estou pedindo a quantidade de elétrons, ó, esse íon desce com sinal trocado. A conta, quando eu já forneci a quantidade de elétrons e estou pedindo Z, ele desce com o mesmo sinal. Certo? Então, se eu estou pedindo E, desce com o sinal trocado. Se eu estou pedindo Z, desce com o mesmo sinal. Certo? Ok. Pedindo. Oi? Passa pela lógica, rapaz. Negócio de manha. Coisa de Tudo é bem-vindo. coisa de gente de Salvador. Específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, vamos, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Beleza? Qual das afirmações abaixo está
está em discordância. Discordância com o modelo de Bohr. O que é? Você marcou que o modelo proposto é aplicado com êxito somente, de fato, é a letra E. É aplicado com êxito somente ao átomo de hidrogênio. Não. Ele é aplicado a todos os átomos, tá? Não só ao átomo de hidrogênio. Inclusive, o átomo de hidrogênio é um dos átomos que só tem uma camada, né? Então, para ele saltar de uma camada para outra, fica até... Certo? Então, é isso aqui mesmo realmente que está errado. Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais afastada, o elétron absorve energia. Isso aí tá certo, né? E quando retorna, que ele libera. Ao saltar de uma mais afastada para outra mais próxima, ele emite energia, certinho. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia. Isso aí. Se ele ganhar, ele salta para outra mais externa. Se ele perder, ele vai para mais interna. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado de ionização. Tá certo isso aqui também. O processo de ionização é justamente a transformação de um átomo em um íon, ou seja, um átomo carregado, tá? Com a carguinha, mais 2 menos 2, que significa o quê? Que arrancou um elétron ou que um elétron, ou mais, né? Entraram também na eletrosfera do átomo, tá? Geralmente se faz mais arrancando elétron do que adicionando. Certo? É isso aí. Por último, essa aí, que é a que tá errada, né? A do hidrogênio. Vamos lá, Elsa. Um átomo constituído de 17 prótons. Deixa eu só escrever. Vou colocar as letras. A, C, E. Um átomo constituído de 17 prótons, eu já falei que tem 17 prótons, não mexe. 19 nêutrons e 17 elétrons, apresenta, respectivamente, número atômico e número de massa igual a... Qual é o número atômico dele? 17, né? Número atômico e número de prótons é exatamente a mesma coisa. E a massa, como é que a gente acha a massa? Soma Z mais N. Exato. Então, 17 mais 19, 36. Isso aí. Então, 17 e 36. Pode botar uns 300 aí, não? Pode colocar 9. Ou 7 de todas. De milho amarelo. Milho amarelo aí. Tomás Quietinho, vamos falar. 10 a 9. Esse aqui é o comprimento da onda, certo? Comprimento a gente representa por essa letrinha aqui, né? Grega, lambda. Qual a energia dessas ondas? Pronto. Tá querendo saber a energia. Energia é o quê? H vezes F. Pronto. H é a constante de Planck, que é 6,6 vezes 10 a menos 34. Tá aqui, certo? E a frequência não tem, né? Então a gente tem que achar. Tem que achar usando a equação aqui da frequência e baseada no comprimento e na velocidade da luz, certo? Então, a frequência vai ser a velocidade da luz dividida pelo comprimento. A frequência, qual é a velocidade da luz? 3 vezes 10 oitava. E o comprimento é 6,45 vezes 10 a 9. 10 elevado a 9. Pronto. Então, a frequência, 3 dividido por 6,45 dá 0, quanto? 440 e? 65. 460. 465. Vezes 10 elevado a quanto? Não, vai mudar assim. A quanto? Menos 8 menos 9. Sobe o de baixo aqui mudando o sinal, certo? Então, 8 menos 9. É isso aí. Que vai dar menos 1. Hertz. Aqui não precisa colocar em notação, porque não foi isso aqui que eu pedi, tá? Se vocês quiserem, pode botar. A resposta no final vai dar no mesmo. O que eu quero em notação científica é a resposta final. Nesse caso, eu pedi a energia, então eu só quero a energia aqui em notação, certo? Então, 0,465 vezes 10 a menos 1. Quem colocou aqui não apaga, não, porque dá o mesmo resultado. Então, a energia vai ser 6,6 vezes 0,465. Quanto que dá? 3,069. 0,69.
0,69 vezes 10 é quanto? Menos 34, menos 1, menos 35. E aqui, infelizmente, já está em notação científica, né? Tá certo? Do cloro. Elétrons. 17 também, porque não é íon, certo? E nêutron acha como? 35. Exatamente. Massa menos prótons. Exatamente, verdade. A pergunta é prótons, elétrons e nêutrons. Então 17, 17 e 18, né? Ah. Aí, ó, essa questão 8 é daquele modelo que eu antecipei, né? Que eu falei mais cedo, ó. Qual o número atômico de massa de nêutrons do íon X? Então, deu um íon qualquer, né? Que contém 25 elétrons. Então, A, Z, E, N. Então, a questão fala o quê? Que esse íon, ele tem 25 elétrons, certo? Ele tem 25 elétrons. Então, não é para vocês mudarem isso. E aquele 50 que foi dado ali é o quê? A massa, né? A massa 50, beleza. Então, o que foi que aconteceu ali? Ele ganhou 8 elétrons, certo? Ele ganhou 8 elétrons. E aí, o que foi que aconteceu? Ele foi para 25, certo? Quando ele ganhou 8 elétrons, ele foi para 25. Beleza. Então, significa que ele tinha quanto antes? Isso significa que ele tinha 17. Certo? Então, por isso que eu falei pra vocês, ó, aqui a conta é 25 menos 8, no caso, 17. Aqui a conta, ó, se eu peço Z, desce exatamente como tá aqui, menos 8. Se eu pedisse o E, se eu desse o Z, né, na verdade, vocês encontrassem o Z na tabela periódica, e eu pedisse o E, esse menos 8 desceria como pra cá? Mais 8, certo? Então, e o número de nêutrons é quanto? 50 menos quanto? Menos 17. Tá? 33, beleza. E que átomo é esse aí? É que elemento? Tá perguntando qual é o elemento? Cloro, exatamente. Vocês vão olhar aqui pelo número de prótons, tá? O 17 na tabela periódica é o cloro. Mentira. Cloro, certo? Então, Meu Deus. ao ser bombardeado por um nêutron e uma partícula alfa, então ó, o plutônio foi bombardeado. Então fica todo mundo junto dele na esquerda, né? Então foi bombardeado por um nêutron e uma partícula alfa, decai para um elemento X, decai, ou seja, se transforma em um elemento X, emitindo uma partícula beta, ou seja, ele não simplesmente decai para o X, ele decai para o X e ele ainda emite uma partícula beta, um próton e raio gama. Escreva a reação que representa esse decaimento, já está escrita, né? E em seguida determine que é o elemento X, não desce. Então o P1 tem aqui 244, que já foi dado, e tem quantos prótons? 94? Ah, neutro aqui, ó, 0, 4, 2, 0, menos 1, P1, né? Ah, ok, beleza. Então, ó, desse lado aqui a gente tem quanto ao todo? 149. E aqui a gente tem quanto por enquanto? Né? Então quanto é que tá faltando aqui? 248. Isso, 248 para formar. E desse lado aqui, quanto é que a gente tem por enquanto? 0, né? Menos 1 mais 1, 0, 0 mais 0. Então quanto é que tá faltando aqui? 96. O mesmo 96. Então, que elemento químico é esse? CM, úrico. CM. Úrico. CM 96. Show. Existem ondas mecânicas que precisam de meios materiais para se propagarem e ondas eletromagnéticas que podem se propagar tanto no vácuo
como em alguns meios materiais. Okay. Sobre onda, podemos afirmar corretamente que vocês marcaram o quê? Ah? Deixa eu ver. A energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda, certo? Dessa forma, a energia de um fóton pode ser determinada pela equação H vezes F. Ó, a energia de um fóton é determinada justamente pela equação, né? Da constante de Planck vezes a frequência. E a frequência realmente ela é diretamente proporcional à energia. Quanto maior a frequência da onda, quanto mais subidas e descidas ela der, significa que mais energética ela é. Certo? Mais intensa, mais veloz ela é. Certo? Tá. A equação abaixo representa a desintegração do urânio 231. Quais os valores do número atômico e do número de massa do elemento X e quem é esse elemento X? Ok, vamos ver. Qual que é o número de prótons aqui do urânio, por favor? 92. O nêutron aqui é 1 e 0. O alfa é 4 e 2. Beta 0, menos 1. Ok, então, ó, de novo. O somatório completo desse lado tem que ser igual ao somatório completo do lado de cá. Quanto é que a gente tem ao todo aqui na parte de cima? 238 mais 1, 239. Certo? Então do lado de lá também tem que ter 239. Aqui a gente tem 4 já. Então tá faltando quanto aqui no ar? Isso, 2, 3, 5. Desse lado aqui a gente tem 92. Do lado de cá a gente tem quanto? 1, né? Não. 2 menos 1 dá 1. Certo? A gente tem 1. Quanto é que tá faltando para 92? 91, exatamente. Aí tem... Como é o nome? Protactínio. Protactínio é o quê? P. Beleza. É isso? Agora tem o sinal. O ciclista desce uma ladeira com forte vento, ele consegue manter a velocidade constante. Pode-se, então, afirmar que, vocês marcaram o quê? A sua energia potencial gravitacional Está aumentando, né? está diminuindo, é isso mesmo. Porque, ó, e o que está acontecendo com a energia? Vamos pensar na questão toda. O ciclista desce uma ladeira com forte vento ao contrário, beleza? Desce uma ladeira. Então, a energia potencial gravitacional está certa e está diminuindo porque está diminuindo a altura. Ok. Aí a questão ainda fala, ó, pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante. Esse corpo, né, completo, esse sistema, ele tem energia cinética? Tem, porque ele tem velocidade. E a energia cinética está fazendo o quê? Está aumentando, está diminuindo? Está constante. Está se mantendo constante, exatamente. Existe sim a energia cinética, mas ela não está nem aumentando nem diminuindo, tá? Ela está se mantendo constante porque a velocidade não está nem aumentando nem diminuindo. É isso aí. Vocês vão arrasar demais. Vamos ler qual é essa prova, vou dar logo 3, só por... Vamos? Sobre a conservação de energia, afinal em VOE. Denomina-se energia cinética a energia que o corpo possui quando está em movimento. E aí? Isso aí, verdadeiro. Movimento cinético. Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que o corpo possui por se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre. Isso aí, verdadeiro. Altura, energia potencial gravitacional. Uma pilha é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia potencial gravitacional. Falso, né? Transforma energia química em elétrica, na verdade. Tá? Química em elétrica. Um gerador de usina hidrelétrica é capaz de transformar energia mecânica, que é a gravitacional, mais a cinética, em elétrica. Isso aí. É isso, motivo. Hidrelétrica transforma cinética da velocidade da água e a gravitacional, né, que tem relação com a queda d'água. A junção da cinética com a gravitacional é chamada de energia mecânica, tá? Transforma essas duas em energia elétrica. Um chuveiro elétrico é capaz de transformar energia térmica em elétrica. É o contrário, né? Elétrica em térmica. Uma caixa de som transforma energia sonora
em elétrica. Isso aí é falso. Também é ao contrário. É elétrica. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por o inglês de nome... Exatamente. Primeiro a falar sobre partículas negativas. O primeiro que falou que o átomo não era indivisível e indestrutível foi Thomson, tá? Ele falou sobre cargas elétricas. É isso aí. Com certeza absoluta. Mas é certo. Hã? Sabendo que a frequência da cor amarela, então, ó, deu a frequência, né? F, da cor amarela. E sendo a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava e a constante de Planck. Qual o comprimento de onda dessa cor, tá? O comprimento de onda é o lambda, certo? Então, o comprimento vai ser a velocidade da luz dividida pela frequência, tá? Deu a constante de Planck aí, mas não precisa usar, né? Porque tá dando na questão, não precisa usar não, viu? Então, comprimento vai ser 3 vezes 10 oitava dividido por 5,2 vezes 10 a 14. Isso. 3 dividido por 5,2? 0,57. 57. Vezes 10 a quanto aí? Menos 6. Isso. 8 menos 14, que vai dar menos 6. 6. Aí agora tem que transformar para anotação, né? Aí vai correr a vírgula aí para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Para a direita, né? Uma vez aqui para a direita, faz o que aqui? Diminui 1. Exatamente. Então o comprimento vai ficar... Menos quanto? 7. Menos 7. Isso aí. Menos 6 menos 1. Menos 7 metros. Isso aí. 5,7 vezes 10 a menos 7. Isso. Você foi bom. A ordem cronológica é essa, tá? Indivisível, indestrutível, bola de bilhar. Thomson, cargas elétricas, pudim com passas. Rutherford, núcleo, grandes espaços vazios. Bohr, orbitais, camadas, níveis de energia, tá? Letra Isso. Tá. Emite uma radiação de comprimento de onda. Comprimento de onda igual a 810 a menos 9. São dados a velocidade da luz e a constante de Planck. Dessa forma, qual a frequência e a energia, né? Tá pedindo duas coisas. A frequência e a energia. Isso. Beleza. Então, vamos encontrar a primeira frequência, porque a energia depende da frequência, certo? Então, a frequência vai ser velocidade da luz por comprimento. Isso. 3 vezes 10 a oitava, dividido por 800. 10 a menos 12. Isso. Frequência, então, vai ser 3 dividido por 800. 0, quanto? 0,00 37 segundos. 37, né? Vezes 10 a quanto? Isso. 8 mais 9, certo? 8 mais 9. Dá 17. Aí agora precisa transformar para anotação, porque eu estou pedindo frequência, certo? Se eu estou pedindo, precisa transformar. Correr a vírgula aqui, direita ou esquerda? Direita. Ó, 1, 2, 3 vezes para a direita, diminui 3. É isso aí. Então a frequência vai ser 3,75 vezes 10 a 14 vezes. Tá entendendo, Betel? Ok? E aí, Betel? Tá entendendo? Agora energia, certo? Energia.
é o quê? H vezes 0. H é 6,6 vezes 10 a menos 34, a constante de Planck. E a frequência 3,75 vezes 10 a 14. Então a energia vai ser, ó, 6,6 vezes 3,75. 24,75. Quanto? 24,75. 24,75. 0, acho que é porque você usou esse valor aqui, não foi não? Ah, então agora não tem. Vezes 10 elevado a quanto aqui? Menos 20, exatamente. Menos 34 mais 14, tá? Vai ser menos 20. Beleza. Agora transformar para notação. Direita ou esquerda? Esquerda, uma vez, aumenta 1. Ok. Então, a energia vai ser 2,475 vezes 10 a menos 19. O de onda de determinada luz emitida é 0,0045. Então, ó, presta atenção. Deu aqui o comprimento de onda, certo? E que a velocidade da luz é tal. Aí pergunta, com base nesses dados, qual a cor da luz emitida? Ok. Tá querendo saber a cor. E a cor a gente acha com base na tabela, tá? No gráfico, na verdade. E o gráfico, ele está nos mostrando a frequência. Então, para a gente encontrar a cor, a gente tem que encontrar a frequência primeiro, certo? Então, a frequência vai ser velocidade, comprimento de onda. 3 vezes 10 oitava. 0,0045. F vai ser 3. É quanto? 6,6. Vezes 10 a quanto aí? Menos 8, exatamente. 8 menos 16, que vai dar menos 8, beleza. Aí aqui agora, não é para transformar em notação científica. Para vocês descobrirem a cor, vocês vão ter que colocar esse valor na mesma escala do gráfico, tá? O gráfico está na escala de 10 a menos 5. 10 a menos 5. Então, vocês têm que transformar isso aqui em 10 a menos 5, tá? Então, primeiro aqui no expoente. Para transformar menos 8 para menos 5, a gente tem que fazer o que aqui? Mais 3. Somar 3, certo? Porque menos 8 mais 3 vai virar menos 5. Beleza? Se a gente aumenta, a gente corre para a direita ou para a esquerda? Isso. Então, a gente vai correr quantas vezes? 3, né? 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui, ó. Aqui, certo? Então, só reescrevendo aqui. Vou reescrever isso aqui também. Então, a força, ó. A frequência vai ficar 0,66, né? Vezes 10 a menos 5 Hz. Beleza. Então, 0,667. Agora sim. Agora a gente vai olhar no gráfico onde é que está aí o intervalo. Então, essa cor. Qual? Yellow. Não. Laranja. 0,667 está entre 0,65 e 0,7, certo? Então, é o mesmo que 0,6 aqui, né? 0,66, na verdade. Então, tá depois de 65 e o resto do 7, tá? Então, apoia a laranja. Ok, laranja. Eu faço uma lista para vocês. Vamos, ao contrário do que se imagina, não se torna radioativo, uma vez que a radiação que recebe é do tipo gama. A radiação é produzida pelo cobalto 60, cujo núcleo decai. Então, disse que o cobalto 60, né? A radiação é produzida pelo cobalto 60, cujo núcleo decai, emitindo uma partícula beta e resultando no núcleo de um certo elemento X. Então, o que é que vai acontecer aí? Esse cobalto, ele foi bombardeado por alguém? Não, né? O que ocorreu foi um decaimento natural, exatamente. Então, o cobalto, ele naturalmente fez o quê? Liberou a partícula beta, certo?
e decaiu para o elemento X. Quando fala decair, ele decai para algum elemento, tá? E quando ele decai para esse elemento, normalmente é liberando partículas. Nesse caso foi a beta. Certo? Então ele decaiu emitindo a partícula beta e restando no elemento X. Ok. Aí a pergunta é, quem é esse elemento X? O cobalto é quanto aqui? 7. Beleza. Então, desse lado 60, aqui também tem que ter 60. Quanto é que tá faltando o X? 60. Esse lado tem 27, aqui também tem que ter. Quanto é que tá faltando aqui? Não, 28, isso. Porque 28 menos 1 dá 27. Beleza, então que elemento é esse? Qual é? Não entendi. Ah, NI. Certo? Níquel. É porque eu não entendi. NI, 28, certo? Níquel, beleza. Esse aqui, né? Com Z, 28. Meu juízo, não. Vocês vão discutir. Acho que vão dar 3 minutos nessa sala. 3 minutos. Vamos nessa. O protactínio 231. Protactínio, qual é o? 91. Cadê? Ah, eu não consigo enxergar daqui. Eu não consigo enxergar. Terceiro. Terceiro é sua esquerda. Ah, aqui. 91. PA. Não estou lembrando. Da sigla. Tá. O protactínio 231 é 91, né? Isso. 91, 231. Após ser bombardeado por uma partícula alfa, então ele é bombardeado por alfa. 4,2. E um nêutron, um hidrogênio, chegou a um isótopo radioativo X. Ele é bombardeado por duas coisas. Esse isótopo, por sua vez, foi bombardeado por 2 prótons, próton mais outro próton, por 2 prótons, liberando um outro isótopo Z, que por sua vez foi bombardeado por uma partícula alfa e 3 partículas beta. Então, uma beta, 3 partículas beta, gerando um W, gerando um isótopo W, 2 partículas alfa, uma beta, eu amo, e raio gama. Então ele foi bombardeado por tudo isso e gerou aquilo tudo lá, tá? Hã? Como é que vai corrigir? Pode Quem são os isótopos X, Z e W gerados nessa série de decaimento? Vamos nessa. Então, ó, desse lado aqui a gente tem 2, 3, 5. Então, quanto é que tá faltando? Oh, 2, 3, 5 não, né? 2, 3, 5, 2, 3, 6. 2, 3, 6. Então, quanto é que tá faltando aqui? 2, 3, 6, né? Desse lado aqui a gente tem 93. 93. Então, quanto é que tá faltando? 93. 93, beleza. Então, agora eu vou trazer aqui para baixo, ó, 236 e 93. Quem é esse elemento? Neptúnio. NP. Beleza, então. 236, 237, 238. Então, cá em cima é 238. Aqui, 93, 94, 95. Então, aqui, 95 também. Então, qual é esse? AM. Vou puxar aqui para baixo. 238 e o 95. 238 mais 4, 242. Né? Mais 242. Beleza. Então, guarda aí 242. Aqui a gente tem quanto ao todo? 8, né? Então, quanto é que está faltando para 242? 234. É isso aí. Então, 90... Entendeu não? 90... É certo? 95 mais 2, 97. 97 menos 1, 96. 95, 94. Então, tem 94 aqui ao todo, tá? Então, lá embaixo também tem que ter 94. Quanto é que a gente tem aqui? 4, 3. Isso. Então, quanto é que tá faltando para 94? 98. Então, quanto que
O que elemento é esse? Não é? Ah, é o mesmo. Você aprovou os dois aí, eu tirava uns meios. Poxa! Você queria quando eu ia tirar duas vezes, eu estava no 10. Eu tirava os meios. Ah, pronto, ó. 238 mais 4 dá 242, certo? Mas era, então, tudo isso aqui 242 em cima. Então, do outro lado também tem que estar 242, certo? Ó, quanto é que a gente tem aqui, ó, tirando isso aqui? 4 mais 4, 8, mais 0, mais 0. Então, a gente tem 8. Quanto é que está faltando para dar 242? Aí está faltando justamente 234. 234 mais 8, 242, certo? Aí vem aqui agora, ó. 95 mais 2, 97. 97 menos 1, 96. Menos 1, 95. Menos 1, 94. Então, aqui a gente tem 2 mais 2, 4. 4 menos 1 dá 3. Quanto é que falta para 94? 91. Certo? 226. Aí o homem já foi bom. É formado o elemento Z. Ó, preste atenção nesse tipo de questão. Porque, bom, no decaimento do rádio é formado um elemento Z, beleza? Falou que o rádio ele se transforma em Z, mas como? Além disso, para que esse decaimento ocorra, né, para que ocorra esse decaimento, o rádio ele é bombardeado por uma partícula alfa e uma beta ao mesmo tempo que emite nova. Pronto. Então, perceba que essa primeira parte da questão foi só para dizer, ó, o rádio ele vai se transformar em Z, beleza, mas como? Como é que ele vai se transformar? Para que ocorra esse decaimento, o rádio ele é bombardeado por uma partícula alfa e uma partícula beta, ao mesmo tempo que emite 2 nêutrons e um próton, certo? Para poder se transformar no tal do elemento Z lá, tá? Oi? Não são 2 nêutrons? Oh, 2 nêutrons, deixa eu botar aqui. Obrigada. 2 nêutrons, emite 2 nêutrons e um próton, obrigada. Aí escreva a reação que representa o decaimento, ok, já está escrita. E em seguida determine quem é o elemento Z. Muito cuidado, para vocês não acharem que isso aqui, ó, daqui para cá é uma reação e o resto é outra reação, tá? Muito cuidado. Primeiro só falou, no decaimento do rádio é formado Z, beleza. Não falou que esse elemento Z vai acontecer isso e isso. Não. Percebam nas outras questões que existe reação em cadeia, fala. Um elemento decai para tal, liberando tal coisa. Esse mesmo elemento é bombardeado por tal, liberando outra coisa. Não existe, quer dizer, não existe a transformação. Não, né? Ele vai emitir alguma coisa, alguma radiação. Radiação alfa, beta, gama, qualquer coisa. Então não existe simplesmente pegar rádio transformar em Z, ponto. Não. Tem que liberar alguma coisa ou ser bombardeado, enfim, tá? Para poder ocorrer essa liberação. Ele não vai do nada se transformar, falar, vou virar Z aqui porque eu tô afim, tá? Beleza. Então vamos, o rádio é quanto aqui? 88. 4, 2, 0, menos 1. 0, 1, 0. Tá. 226 mais 4 dá 230, né? 230. Então aqui também tem que ter 230. Quanto é que tá faltando aqui para dar 230? 27, não? 227, isso. 27, 28, 29 e 30. Certo? Aqui embaixo a gente tem quanto? 88 mais 2, 90. 90 menos 1, 89. 89. Então, quanto é que está faltando aqui para dar 89? 88, exatamente. 88 mais 1, mais 0, mais 0. Certo? Beleza. Então, que elemento é esse, por favor? Qual? O próprio rádio. Você vai continuar? Eu isso? Não. Rádio. Só virou